Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 38 de The Lost Canvas terceira temporada. Lembrando que esse vídeo precisa bater a meta de 4.000 likes para que eu possa começar a produzir o próximo capítulo, então não se esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho. Lembrando que o mangá de The Lost Canvas está sendo relançado aqui no Brasil pela JBC e o link com todos os volumes já lançados e em promoção vai estar na descrição desse vídeo. Então corre lá e completa sua coleção. Mas agora, sem mais delongas, bora pra esse super vídeo. Sempre quis saber! Após Yoma de Mefistófeles desintegrar Aspros de Gêmeos, ele responde a pergunta de Hades: Tema realmente é seu filho? Yoma quer saber se o deus do submundo tem algum problema com isso, e Hades responde: Atena e Pégaso são meus velhos inimigos, e se você pretende sair na linha de frente, vou te dizer uma coisa: você não deve eliminar aqueles dois, isso deve ser realizado somente por minhas próprias mãos. Hades expõe suas intenções, e ninguém deve matar Atena e Pégaso além dele mesmo. Yoma então responde: eu entendi, mas... ele é uma gota de trevas que eu plantei, o filho que possui uma força matadora de deuses, e que eu tenho orgulho, seria uma pena ele desaparecer. O espectro Yoma de Mefistófeles monta novamente em seu Pégaso e sai voando do ateliê de Hades. E em pensamento ele dizia: eu, o pai de Pégaso desta era presente, estou chegando. Senhoras e senhores, eu sou um ator dessa guerra santa. Yoma de Mefistófeles avista Xion de Ares, Régulos de Leão e seu filho Tema de Pégaso carregando a Athena Sasha. Eles estavam prestes a entrar no primeiro templo maléfico do Lost Canvas. A hora do encontro entre pai e filho está prestes a ganhar vida. Finalmente Atena e os cavaleiros que acompanhavam alcançam o primeiro templo, que é chamado de Mercúrio. Xion de Ares diz: então parece que encontraremos agora o primeiro desses guardiões das estrelas maléficas. Régulos também se pronuncia: ok, só me pergunto com que tipo de cara nós teremos que lutar. E Tema então responde: não importa quem seja, temos que arrebentá-lo logo e seguir em frente. Nós temos que fazer isso rapidamente para chegarmos até Hades, e então eu, Sasha e Alone poderemos finalmente acertar nossas contas. Estão prontos? Vamos todos juntos. Nós derrotaremos Hades. Tema, que carrega Atena em suas costas, avança junto de seus companheiros, o Cavaleiro de Ouro de Leão e o Cavaleiro de Ares. Ao adentrarem o templo, Tema diz: é como eu suspeitava, aqui dentro é bem escuro e não sinto a presença de nenhum espectro nesse templo. Xion então responde: temos que ficar sempre em alerta, pelo que sabemos, esses guardiões não serão oponentes fáceis. No escuro vemos uma mão que segura um tipo de relógio, suas engrenagens estavam girando, tic-tac. Enquanto isso, Tema e os outros corriam por aquele templo escuro, porém de repente Tema percebe algo. Ele chama por Régulos e Xion, que não o responde, e assim o Pégaso chega a uma conclusão: ambos foram paralisados naquele tempo. Tema diz: mas como? Como eles do nada foram paralisados? E de repente Atena, que estava nas costas do Pégaso, começa a murmurar: Tema, aonde estamos? O Pégaso responde: finalmente você acordou, Sasha, que bom. Porém de repente uma intensa luz acende sobre eles, que ficam assustados. Tema se pergunta o que seria aquilo, e uma voz responde: ó tempo, por favor pare e nos deixe contemplar vossa beleza. Mas pensando bem, não seria isso uma mentira? É frustrante não poder ver os ponteiros do relógio se movimentando, tanto no sentido normal ou oposto. Creio eu que um relógio é feito simplesmente para girar. Enquanto dizia isso, aquela pessoa girava com seus dedos uma pequena flor, que aos poucos perdiam suas pétalas. E então ele completa dizendo: não concorda, meu querido filho? Eu realmente queria muito te encontrar, Tema. Aquele era o homem de Cartola, Yoma de Mefistófeles, que abraça Tema de Pégaso enquanto dá um sorriso macabro. O cavaleiro se assusta com tudo isso, e ele então começa a se perguntar: o que esse homem disse? Meu pai? O Pégaso então tem algumas lembranças de quando era criança. Pelo que ele se lembra, Tema sempre teve uma vida nômade com sua mãe. Eles vagavam de cidade em cidade, e Tema se lembrava bem da mão desolada de sua mãe. Era apenas sua mãe e ele, e não havia pai algum. O Pégaso demonstra sua ira. Ele chuta a cara de Yoma enquanto diz: não me abrace assim sem permissão. Meu pai é apenas um cara que morreu na beira da estrada, e foi assim que nós decidimos. Aquele cara que a deixou sozinha. Pare agora
com esse fingimento, mostre sua verdadeira forma, espectro. O templo maléfico continuava escuro, Xion e Regulus paralisados, e apenas aquela luz iluminava o palco principal, a cena onde temos Tema, Sasha e Mefistófeles caído no chão. Deitado, ele cruza suas pernas e diz: então você realmente se lembra dela? E de repente ele se levanta. Dessa vez Ioma já tinha um cigarro aceso em sua boca e diz: ela era como uma valsa forte ao mesmo tempo penosa. Não havia nenhuma dançarina melhor do que ela. Tema então pergunta para aquele homem: o que você fez com a minha mãe? Ioma, enquanto fumava, dizia: foi tudo tão rápido. Que seja, que o show comece. As fumaças daquele cigarro tomam forma e nos levam até a história contada por Ioma. Tema conseguia até mesmo ver tudo aquilo. O Pégaso é a cara do seu pai quando jovem. Ele segurava a cadeira em que a mãe de Tema estava com o Pégaso bebê em seus braços, e uma pequena garotinha observava o menino. Tema fica irado, realmente sua mãe estava com aquele cara nessa época, aquele desgraçado. Ioma então responde: sim, essa é sua mãe, Partita, realmente linda e éramos muito felizes. Você não se lembra nem um pouco? A menina que estava frente à Partita não conseguíamos ver seu rosto, mas ela tocava a bochecha do bebê Tema. A garotinha então diz: falando nisso, Partita, o doutor disse que a minha mãe dará à luz a um bebê bem perto do Natal. A mãe de Tema então responde: a sua mãe também? Me pergunta se você terá uma irmãzinha ou um irmãozinho. E Ioma diz: então isso significa que com ele nascerá nosso futuro mestre. Partita também diz que todos os servos daquela casa estão ansiosos por isso. E a garotinha responde: obrigado, eu também estou ansiosa para ver o bebê. Eu espero que ele seja tão saudável quanto o Tema. A mãe de Tema então abraça a garotinha e diz: é uma honra você ter dito isso para nós, senhorita Pandora. A verdade vem à tona. Tema de Pégaso nasceu no castelo Renstein. Sua mãe e seu pai eram servos da família de Pandora, a mesma Pandora que luta ao lado de Hades e enfrentou Sasha e Tema diversas vezes. Ioma de Mefistófeles continua sua história. Era uma vez um jovem de uma terra distante do leste que começou uma viagem. Uma estrela maligna havia despertado naquele jovem e para ele a paz da era Tokugawa, para Shogunate, era muito chata. Ele queria mais bebedeira, mais bagunça e assim ele começou a viajar pelo mundo. E nesse momento o jovem o encontrou. Ele viu o cometa deixando o grande quadrado das constelações. Era a alma de Pégaso. Ioma contava sua história de quando era jovem e navegava pelos mares. Tema então diz: eu não entendo o que você quer dizer, mas Ioma continua: esse jovem procurava por isso constantemente e finalmente ele chegou numa distante terra estrangeira. Muitos seres como ele, cujas estrelas malignas haviam despertado, estavam reunidos naquela terra. Ioma havia chegado até o castelo Renstein e Tema grita: então eu sou. E Ioma completa: minha obra de arte. Nesta era presente, o Pégaso mitológico, nascido no lugar onde é o berço da vossa majestade Hades, e seu pai é o espectro Ioma de Mefistófeles. Ioma retira sua cartola e com suas asas negras ele se apresenta adequadamente para seu filho Tema. Tema fica em choque, ele viu todas aquelas lembranças mostradas por Ioma, o castelo onde nasceu, o mesmo onde Hades surgiu neste mundo. Sua mãe estava lá, assim como a jovem Pandora e o seu pai Espectro. Ioma joga sua cartola em Tema. O cavaleiro ainda estava muito assustado com a verdade. Ele se pergunta o que diabo seria na realidade. E enquanto isso, o terno de Ioma se transforma nas sapures de Mefistófeles. O Espectro responde à pergunta de seu filho: você é uma pequena gota, Tema, uma pequena semente que eu plantei nesta guerra santa. Tema então responde: gota, você volta do nada e só consegue falar um monte de asneiras. Vê se cala essa boca, seu idiota. Sem pensar duas vezes, o cavaleiro ataca utilizando seus meteoros de Pégaso. Porém Ioma sorri e com apenas um movimento de seu braço ele consegue paralisar todos os meteoros de Tema. O cavaleiro fica surpreso. Como aquele sujeito conseguiu paralisar os seus meteoros de Pégaso? Ele simplesmente os congelou no tempo. Ioma, que se apoiava nos meteoros de Tema, então se pronuncia: isso me agrada. Acho que toquei em uma parte sensível sua, não é mesmo? Você é aquele que faz o turbilhão dessa guerra santa se mover, uma maravilhosa peça de mármore. Tema então pergunta: mármore? Não entendo nada do que você diz. Ioma responde: isso é muito simples. Quero dizer que esse é o cenário onde todos dançam, não importa se são cavaleiros, espectros ou deuses.
quais são as verdadeiras intenções do maligno pai de Tema, o espectro chamado Ioma de Mefistófeles. Ele irá revelar muitos outros mistérios da trama desta Guerra Santa. Não perca o próximo capítulo de The Lost Canvas, terceira temporada, aqui no canal Sempre Quis Saber. E lembrando, galera, os mangás oficiais que estão sendo relançados pela JBC com capa cromada e qualidade impecável estão à venda com um super desconto no link da descrição. O site é 100% seguro e além de um mega desconto em cada volume, você consegue frete grátis em compras acima de R$100, podendo parcelar no cartão ou pagar via boleto. E além de The Lost Canvas, tem o link para os mangás de Sentai Show e dos Kanzenban, que são os mangás clássicos com capa dura e algumas páginas coloridas. Então corre lá e não perde tempo. Recado dado, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?